Eu viverei. As batidas no meu peito querem conhecer demais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer demais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar, Senhor. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Glória a Deus. E que essa celebração seja uma celebração somente para Deus. Que o culto seja somente para Ele. Aleluia. Ele tem poder para nos salvar. E Ele está disposto a isso. Entrega seu coração a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder.
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante para a glória dele. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Que a sua luz resplandeça sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Rei, os pés empoeirados nas mãos de carpinteiro, de aparência tão comum. Rei, leão feito cordeiro,
amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Tu fizeste, Senhor, homem, tu estás no meio de nós. Aleluia. Rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens. Quero contigo aprender, ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Graças a Deus. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã, na cidade de Sumaré. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, já aproveita aí, se inscreva, ative o sininho para ativar, clica no sininho para ativar as notificações. Você que nos acompanha pelo Facebook, você pode curtir a nossa página, você pode compartilhar, comentar. Daqui a pouquinho nós teremos uma reflexão, a última reflexão da série Realidade. Mas antes, eu gostaria de orar juntamente com você. Eu queria que agora aí no seu lar, aí na tua casa, você, se puder fechar os teus olhos, se puder dar as mãos para as pessoas que estão aí junto com você, tua família, e vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração, à nossa vida. Se você está enfrentando dificuldade, problema, enfermidade, é um momento de você se apresentar diante de Deus e colocar a tua necessidade diante de Deus. Vamos orar então? Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós já adoramos o teu nome com os nossos louvores, com os nossos cânticos.
nós já bendizemos o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome. E agora, Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada um que está participando dessa celebração, mesmo à distância. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa derramar graça sobre cada vida. Pai, abençoe aqueles que estão precisando de uma intervenção divina, aqueles que estão sofrendo com enfermidades, aqueles que estão enfrentando problemas, aqueles, Pai querido, que estão enfrentando lutas e muitas vezes eles acham que não conseguirão lidar com todas essas dificuldades. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas agora. Visita, Senhor, derramando a Tua bênção, e abençoe o momento que nós vamos ter da Tua palavra também. Tua Bíblia diz que é uma palavra mais penetrante que 2 gumes, e nós queremos agora que essa palavra haja na nossa mente, no nosso coração, trazendo a mudança, trazendo a transformação que nós precisamos, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Oh, muito obrigado, e fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, amém. Hoje nós temos a nossa última reflexão no livro de Eclesiastes, e o tema é realidade, não se esqueça. E toda vez que nós falamos sobre não se esqueça, imediatamente vem à nossa mente a memória. E quais são as memórias que nós carregamos na nossa existência? Quais são as lembranças que nós gostamos de ter guardadas? Antigamente nós montávamos, álbuns de fotografias, e nesses álbuns de fotografia nós escolhíamos aquelas que ficaram melhores, aquelas que marcaram, aquelas que tinham algum significado. Hoje, em tempo de redes sociais, a fotografia ela se banalizou. Então, a qualquer momento, nós estamos com o nosso aparelho e nós tiramos uma foto e postamos nas redes sociais, mas a foto já foi algo que trazia boas lembranças. Agora, nem só fotografia traz boas lembranças. Se nós somos pessoas gratas, se nós somos pessoas que reconhecem aquilo que fizeram por nós, nós podemos nos lembrar de tantas pessoas que marcaram nossa vida. Talvez você se lembre dos teus professores desde lá do jardim da infância. Talvez você se lembre das pessoas que cruzaram na sua vida profissional e que de alguma maneira te abençoaram. Porque a lembrança é essa coisa de guardar apenas o que é bom. Apenas o que é bom. Mas na nossa caminhada da vida, à medida em que a nossa vida vai avançando, à medida que os anos vão prosseguindo, indo à frente, nós começamos a nos lembrar também de coisas das quais hoje nós talvez não tenhamos mais habilidades para fazer, disposição. A gente percebe que o nosso corpo, ele vai perdendo o vigor. Então você acordava com aquela disposição, hoje você acorda com dor nas costas. Antigamente você fazia longas caminhadas sem problema algum, hoje se você anda um pouco, parece que suas pernas já começam a doer. E aí nós começamos a nos lembrar de um tempo atrás, alguns anos atrás, onde nós tínhamos mais disposição e mais habilidade. E o pregador, no capítulo 12 de Eclesiastes, que nós vamos ler daqui a pouco, ele começa a se lembrar dessas coisas.
Mas ele começa a se lembrar desse passado com a intenção, e na verdade os primeiros versículos, os versículos que nós iremos ler, eles na língua original, lá no hebraico, onde ele foi escrito, ele é como uma poesia, e lendo, ele escreve essa poesia, e ele tem uma intenção em escrever essa poesia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre algo que o pregador, no final desse livro, ele fala para nós não nos esquecermos. Então eu quero ler juntamente com vocês Eclesiastes, o capítulo 12, começando no verso 1, até o verso número 7. Isso aqui é uma poesia na língua hebraica. É claro que quando ela é traduzida para a nossa língua, ela perde um pouco a harmonia que ela tem na língua original. E eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, e aqui ele preserva algumas das características dessa poesia. Cada poema novo, cada verso novo, aliás, ele começa com lembre-se. Então eu quero ler juntamente com vocês. Eclesiastes, capítulo 12. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhes restam já não possa mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador, agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Até aqui. Não se esqueça. O autor, talvez depois de uma longa jornada na vida dele, depois de ter desfrutado de todos os prazeres que lhe eram possíveis, depois de olhar e analisar que a vida nem sempre parece ser justa, depois de observar todas as incertezas da vida, ele vai concluindo a sua escrita com uma poesia. E uma poesia que ela descreve o que nos acontece no final da nossa vida. Porque quanto mais a nossa idade avança, quanto mais passos nós demos nesse caminho que nós chamamos de vida, mais parece que a nossa memória ousa voltar atrás e parece que ela reconstrói a nossa história de forma tão assim romantizada que quando nós vivemos algumas situações,
Hoje nós olhamos para trás e nós falamos, por que eu não aproveitei bem aquele momento? Ou como diz o ditado popular, eu era feliz e não sabia. E aí, é partindo dessa ideia que o pregador, ele vai fazendo a narrativa dele. E aí, a cada verso desse poema, ele sempre começa com, lembre-se dele antes. Lembre-se dele antes. E aí, a cada verso, ele vai descrever algo que provavelmente, em maior ou menor grau, todos nós iremos experimentar nessa caminhada da vida. Então, a primeira coisa que ele fala, não se esqueça dele antes que o sol e a lua, as estrelas, percam o brilho aos seus olhos. Agora, ele não está querendo dizer que a intensidade do sol, que a intensidade da lua, que a intensidade das estrelas, elas irão perder o brilho. Mas ele está dizendo que a nossa visão, ela vai perder a capacidade de captar toda essa beleza que nós podemos captar na nossa juventude. Sabe, eu me lembro de alguns anos atrás, nós fizemos uma viagem para a casa de um dos tios da minha esposa, e ele morava num sítio, e nós estávamos chegando de um casamento, e quando nós chegamos naquele sítio, aquele breu, aquela escuridão total, a hora que você olhava para o céu, e você contemplava aquelas estrelas, aquela noite linda, era uma coisa maravilhosa. Então eu peguei uma máquina fotográfica que eu tinha na mão, e eu tentei tirar uma foto daquele céu estrelado, mas aquela máquina, ela não era capaz de captar aquela imagem como os meus olhos captavam. Então, à medida que os anos avançam, não é o sol que perde o brilho, ou a lua, ou as estrelas, mas é a nossa visão que vai perdendo a capacidade de contemplar todas as coisas como elas realmente são. Então ele está falando para nós não nos esquecermos, antes que os nossos olhos não sejam mais capazes de contemplar a luz. Depois ele fala, lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Ele está querendo dizer o quê? Não necessariamente que todos teremos, por exemplo, mal de Parkinson, mas ele está querendo dizer que as pernas tremerem é quando nós não temos mais capacidade de andar tão livremente como nós andávamos. Talvez você estivesse acostumado a fazer longas caminhadas e agora você vai descobrindo que demanda muito mais esforço. E principalmente no dia seguinte você pode ainda sofrer as consequências de ter se esforçado muito. Olha, quantas vezes nós falamos, não, agora eu vou mudar, eu vou começar a caminhar, eu vou fazer exercício físico, e aí nós acordamos um dia todo empolgado, e aí a gente vai caminhar, e naquela empolgação a gente anda 5, 6, 7 quilômetros, e a gente parece que fica revigorado naquela caminhada, mas a noite vem, nós dormimos, e o que acontece no dia seguinte quando nos levantamos? A nossa perna está arrebentada, porque nós não temos mais aquele mesmo vigor que nós tínhamos na nossa juventude. E ele continua com sua narração, e ele fala, lembre-se deles antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Quando ele fala, os nossos dentes não sejam mais capazes de mastigar,
significa que até a nossa alimentação talvez tenha que ser mudada, e nós podemos ir até mais longe, nós podemos até perder o paladar. Sabe, há um final de semana atrás, nós estávamos reunidos em volta da mesa, tomando café da tarde com a família, e de repente começamos a nos lembrar de sabores da nossa infância. Então alguém lembrou do doce de leite, alguém lembrou de outra coisa, e na nossa memória, aquele sabor, nós nunca mais conseguimos encontrar algo que repetisse aquela sensação. E nós ficamos nos perguntando, será que não existe mais doce de leite como de antigamente? Claro que existe. A diferença é que o nosso paladar mudou. Talvez você seja de uma geração mais privilegiada, mas você que já está cruzando a casa dos 40, talvez você tenha vivido um momento histórico aí no nosso país, onde nós não tínhamos acesso a todas essas redes de fast food, nós não tínhamos acesso a muitas coisas. Então o nosso paladar, de certa forma, ele era mais restrito. Mas depois que o nosso país, embora hoje atravessemos uma crise econômica, mas a situação ainda é melhor do que, por exemplo, há 40 anos atrás, e de repente nós passamos a experimentar tantos sabores, tantas coisas diferentes, e nós perdemos o prazer naqueles sabores que marcaram tanto a nossa infância. A gente vai perdendo. Hoje a culinária está muito sofisticada e muito ampla. E de certa forma isso também gera todo esse desgaste em nós. Lembre-se deles antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Olha, a gente brinca às vezes aqui com algum dos músicos que nós falamos que eles são surdos. Nós aqui na nossa comunidade, nós cortamos todos os monitores aqui de cima, porque se você já cantou em um palco com alguém que é surdo, você é assustador. Então nós cortamos e cada um tem seu fone, então quem é surdo, então estoura lá no seu fone e fique lá à vontade. Mas com o passar do tempo, nós vamos perdendo a nossa audição. Nós não ouvimos já com tanta nitidez, com tanta clareza como nós ouvíamos. E o pregador, ele continua aqui: hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos das ruas. Quantas pessoas em idade avançada, eles já não têm coragem de andar sozinho, tal é o perigo que nós encontramos nas ruas. Eu trabalhei muitos anos numa instituição financeira, e quantas vezes eu vi pessoas idosas entrarem no banco e procurarem atendimento porque tinham sido enganadas e tinham sido vítimas de golpes nos caixas de autoatendimento. Olha o perigo que ronda, olha o perigo que vai perseguindo a nossa sociedade. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo
seu lar eterno. Por que que o pregador está fazendo esse verso, esse poema? E nos lembrando do que todos estamos fadados a viver num futuro. Porque, no fundo, a intenção dele é que nós aproveitemos o que é bom no melhor momento da nossa vida. E o que será que ele acha que é bom? Ou ele está chamando a nossa atenção para aproveitarmos o quê? E a resposta está lá no começo: não se esqueça do seu Criador. E muitas vezes, quando nós vemos esse texto, não se esqueça do seu Criador, nos dias da tua juventude ou da tua mocidade, nós imaginamos que esse texto foi escrito só para quem é jovenzinho, só para quem está na flor da idade, só para quem está vivendo assim a descoberta do mundo. Não! Esse texto está falando para as pessoas aproveitarem a oportunidade que lhes aparece à frente enquanto há tempo. Então, o melhor momento da tua vida tem que ser esse que você está vivendo, mesmo que seja e mesmo que você esteja cercado de limitações. E o apelo que ele faz é: não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça daquele que lhe deu o sopro da vida, enquanto ainda é tempo, antes que você vá para a sepultura, que é a sua morada eterna. Então, qual é a lição do pregador para nós, nessa última reflexão de Eclesiastes? Qual é a lição do pregador para nós, nesse último momento da escrita dele? No versículo 3 ele diz assim: aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. O que ele está querendo chamar a nossa atenção é que nessa nossa existência finita, limitada, nessa nossa existência onde nós temos data de validade, nós precisamos fazer e nós precisamos tomar as escolhas certas. A gente não pode se deixar enganar, a gente não pode se deixar levar de qualquer forma. O grande apelo dele nesse final é: obedeça aos mandamentos de Deus. E como eu disse na nossa reflexão de quarta-feira, o que significa esse obedecer os mandamentos de Deus? Será que é eu voltar lá no Êxodo, lá no Decálogo, e começar a observar cada um daqueles mandamentos e segui-los à risca? E depois ir lá no Levítico e observar todas aquelas regras e passar a segui-las uma a uma? Será que é isso que ele está falando para nós? Não, não é isso. Não é isso, porque aqueles mandamentos, eles foram dados para uma dada sociedade, num dado período do tempo. Mas hoje, nós, no século 21, em plena pandemia, qual o sentido daqueles mandamentos para nós? O sentido é que nós temos que conhecer aqueles mandamentos para entender o que Deus queria daquele povo, naquele contexto.
E dessa forma nós vamos entender o espírito dos mandamentos, o que realmente o Senhor espera de mim e espera de você. Quais escolhas você tem feito? O pregador, o tempo todo, ele apela para você: não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça do seu Criador. Mas e nós? Quais escolhas nós temos feito? Qual é a nossa relação com o nosso Criador? Qual é a nossa relação com o Deus encarnado? Porque Deus, Ele tem um nome para nós. Deus, Ele é manifesto para nós na pessoa de Jesus. Jesus é Deus encarnado. E então nós precisamos nos lembrar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele ensinou, para que nós possamos verdadeiramente ser considerados seguidores de Jesus. O que o pregador, ele chama a nossa atenção, no contexto histórico dele, eles serviam Adonai, Yahvé, chame como quiser, mas no nosso contexto, a divindade é manifesta na pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, Deus que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito de Deus. Jesus não era apenas bom mestre, Jesus não era apenas profeta, Jesus não era apenas um curador, Jesus era Deus. E as palavras de Jesus são palavras que trazem vida. E as palavras de Jesus são palavras que mudam a nossa expectativa e a nossa perspectiva. Então, lembre-se de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Lembre-se do que Jesus já fez por você. Lembre-se do que Jesus fez pela tua vida. Sabe, imagine alguém inocente dando a vida no lugar de outro. Alguém que não tinha do que ser acusado, entregando a vida no lugar de outro. A grande mensagem do pregador nesse último texto é: não se esqueça de Jesus. Lembre-se do que ele ensinou, lembre-se de como ele viveu. Sabe, o cristianismo, ele deveria ser formado por pessoas que seguem a Jesus, por pessoas que anseiam se parecer com Jesus, por pessoas que agem como Jesus, mas também por pessoas que adoram Jesus, por pessoas que são devotadas a Jesus, por pessoas que mesmo no meio de toda essa pandemia e esse momento atípico que nós vivemos, não se esquecem de Jesus. Tal como a lei dizia para os pais: ensine teus filhos, quando eles se deitam, quando eles se levantam, quando eles caminham, que nós não nos esqueçamos de Jesus, quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, quando nós andamos pelas ruas, quando nós caminhamos, que nós não venhamos a nos esquecer de Jesus. Porque é interessante que ele conclui nessa primeira parte do capítulo 12, essa poesia, com um texto que nós conhecemos, que diz: pois então o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus que o deu.
Na teologia hebraica, eles tinham esse dualismo que separa corpo e espírito e alma. E embora nós saibamos que esse corpo, quando nós falecermos, ele vai se decompor, nós sabemos que ao mesmo tempo, quando nós formos ressuscitados, nós receberemos um corpo que não se deteriora. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte, quando ele diz que o Espírito volte a Deus que o deu. E o que é o Espírito, se não é o sopro? O sopro que traz vida, o sopro que traz ânimo, o sopro que permite com que nos levantemos todas as manhãs e possamos continuar na nossa existência. E é esse sopro, é essa vida que veio de Deus, o Pai Todo-Poderoso. E quando nós nos lembramos de Jesus, e quando nós adoramos Jesus, e quando nós somos devotados a Jesus, é uma expressão da gratidão disso que nós recebemos, é uma expressão da gratidão disso que nós recebemos gratuitamente. E ele, nesse apelo, e ele pedindo para não se esquecer do seu Criador antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, é porque ele entende, ele compreende que um dia todos teremos que dar conta de todas as escolhas e de todos os caminhos pelos quais nós percorremos. A última coisa que ele fala nesse capítulo, fechando este livro, é: Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo os que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos ter que prestar contas de todos os nossos atos. Nós teremos que prestar conta de tudo que nós fizermos, seja o bem ou seja o mal, seja à vista ou seja em segredo, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Por isso que nós falamos e por isso que nós decidimos ser uma comunidade acolhedora. Acolher qualquer pessoa que queira se encontrar com Jesus. Porque nós não somos capazes de ver o que se passa no coração de uma pessoa. Jesus disse que para os fariseus, que as prostitutas e os cobradores de impostos estavam na frente deles na entrada do céu. Que apesar da aparente vida de pecaminosidade que eles tinham, quando eles procuravam Jesus, eles procuravam com um arrependimento sincero, e eles procuravam com vontade de mudar, com desejo de transformação, ao contrário dos fariseus, que procuravam Jesus apenas para encontrar nele algo de que o pudessem acusar. Você percebe a diferença? Você percebe como nós somos incapazes de ver o interior da pessoa? Você percebe como nós somos incapazes de julgar a verdadeira intenção da pessoa? Por isso que o pregador diz que todos compareceremos um dia diante de Deus e todos teremos que prestar contas das coisas boas verdadeiramente que fizemos, das coisas aparentemente boas que fizemos, mas que tinham más intenções, das coisas más que fizemos, mas que na verdade tínhamos uma boa intenção, e das coisas más que nós fizemos com má intenção. Um dia nós prestaremos contas de tudo isso.
Então o apelo do pregador é: não se esqueça do seu Criador, não se esqueça do seu Criador, antes que seja tarde demais, antes que você não possa fazer nada, antes que teus olhos não o vejam, antes que teus ouvidos não o ouçam, antes que suas mãos não possam tocar, antes que você não possa contemplá-lo. Lembre-se do teu Criador, não se esqueça do seu Criador, não se esqueça de Jesus, Deus encarnado. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E eu quero orar juntamente com você agora. Eu não sei como você tem vivido nesses dias de quarentena, não sei se você está isolado ou não, não sei se você está com medo ou não, não sei se você foi contaminado ou não, mas eu sei de uma coisa: não se esqueça de Jesus. Não se esqueça do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não se esqueça do Deus que, mesmo sendo inocente, morreu no meu e no seu lugar. Não se esqueça do Deus que soprou a vida em você. Eu quero orar juntamente com você agora. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter sofrido e morrido no meu lugar e pago um preço que eu não poderia pagar. E tal, Pai querido, como as prostitutas, como os cobradores de impostos, eu me chego a Ti agora, Pai, com o coração quebrantado, contrito, arrependido, para que a Tua graça se manifeste na minha vida. Pai, eu oro também para cada um que está nos ouvindo agora, que está acompanhando essa celebração, lá do conforto da sua casa, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, não permita que nos esqueçamos de Jesus, não permita que nos esqueçamos do Deus que é Criador, não permita que nos esqueçamos daquele que trouxe a vida para nós. Oh Pai, toca aquele que talvez esteja desanimado, aquele que talvez esteja se sentindo desamparado, aquele que talvez esteja se sentindo sozinho. Pai, que ele possa sentir o Teu Espírito aquecendo o coração dele, como sinal da Tua presença na vida dele. Pai, que quando nos levantarmos possamos nos lembrar de Jesus, que quando nos deitarmos possamos nos lembrar, quando estivermos andando pelos caminhos dessa vida, nós possamos nos lembrar de Jesus, Pai. Oh, como nós cantamos, que Ele seja a vida, que Ele seja o nosso respirar. Oh, Pai, abençoe cada vida, abençoe cada lar, derrama a Tua graça poderosa sobre cada um. Nós pedimos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. E assim nós vamos encerrando a nossa celebração dominical desse domingo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem celebrado juntamente conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, clica aí, se inscreva e já clica no sininho para ativar as notificações. Se você nos acompanha pelo Facebook, curta a nossa página. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, marca aí as pessoas no comentário ou compartilha esse vídeo com ela.
Olha, que Deus te deu uma semana abençoada, cheia da graça e cheia da presença dEle. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão doce, bendita e consoladora do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, e quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro com a nossa reflexão, esperança em Apocalipse, e no próximo domingo, a nossa celebração dominical, às 19 horas. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.